Bem, no vídeo de hoje nós vamos conhecer 8 regras de ouro para aprender inglês sozinho. Essas regras são importantes se você quiser aprender inglês sozinho, porque você consegue reunir vários materiais e aplicar essa técnica e ter bons resultados no aprendizado da língua inglesa, ok? Então nossa primeira regra vai ser: não estude palavras isoladas. Ou seja, sempre que aprender uma palavra, escreva numa frase. Então, por exemplo, você escreve lá, aquela frase bem típica, né? The book is on the table. A palavra book é a palavra em destaque. Então você não aprende só a palavra book, quer dizer livro. Você aprende the book is on the table. Vamos dar um exemplo aqui. Bus, que quer dizer ônibus. Você escreve, em vez de você escrever no seu caderno bus igual a ônibus, você escreve lá I missed the bus. Eu perdi o ônibus. Então, interessante que você aprenda a palavra num contexto, ok? Você aprenda diferentes versões de uma frase. Por exemplo, how are you? Quer dizer, como vai você? E how are you doing? Como vai você? De uma forma informal, são duas frases diferentes para falar a mesma coisa. Aprenda blocos de linguagem, não palavras soltas e isoladas. Então, por exemplo, em vez de aprender trip, viagem, ou weekend, fim de semana, separadamente, aprenda essas palavras num contexto. Por exemplo, have a good trip, que quer dizer tenha ou faça uma boa viagem. Have a good weekend, have a good weekend, have a good weekend, tenha um bom final de semana. Você cria também um caderno para anotar expressões do seu dia a dia. A segunda regra é: aprenda mais ouvindo do que lendo ou estudando gramática. Então, essa regra quer dizer o seguinte: escute, escute e escute o inglês. Listen, listen and listen. Como é que você faz isso? Utilizando o seu material didático, o áudio do seu material didático, utilizando podcasts e ouvindo música, ouvindo várias coisas que você pode trabalhar. Procure conteúdos fáceis, porque você aprende primeiro a coisa mais fácil e depois você evolui para conteúdos mais avançados, ok? Terceira regra de ouro: estude a gramática somente para entender. Veja como funciona o idioma e não fique decorando regras. Então, por exemplo, se você vai começar a aprender inglês, logicamente que você vai ter que aprender primeiro como é que fala eu sou, como é que fala ele tem. Como é que você vai tentar traduzir isso e colocar isso em regras gramaticais? Você vai ter que aprender pelo menos o presente, o passado e o futuro. Você vai ter que aprender alguns verbos e eles sendo regulares ou irregulares. Mas você vai aprender não para ficar decorando regras, e sim para aplicar em estruturas gramaticais em vez de regras. Então vamos dar um exemplo. O present perfect é uma estrutura assim: a pessoa, o verbo to have e o particípio passado do verbo. Por exemplo, I have been, né? Eu estava, eu ando fazendo isso. Então, o importante é que você entenda que I've been ou I have been, em vez de você ficar decorando a regra gramatical, você entenda que aquela estrutura tem um significado. Novamente, crie um caderno para anotar expressões do seu dia a dia. Procure colocar as expressões completas juntamente de um lado em inglês, do outro lado você põe em português. Você pode fazer o contrário, pode botar em português e em inglês. E tente colocar em ordem alfabética. Separa o seu caderno mais ou menos em ordem alfabética e coloque lá as expressões, ok? Quarta regra: mergulhe no idioma. Talvez seja a regra mais importante aqui, ó. Leia livros, artigos, revistas, folhetos, tudo que tem para ler você lê em inglês, tá ok? No início, prefira assistir filmes, esses filmes que você assiste na televisão, com áudio original em inglês, mesmo que sejam legendados. Isso aqui faz parte de uma certa imersão, essa questão de mergulhar no idioma. Computador, mude o seu Windows para inglês, e também os programas que você está mais acostumado a mexer, passe para o inglês. Então você está mais acostumado a mexer com o Photoshop, arruma uma versão em inglês, porque você vai se acostumando com a língua, você vai tendo contato com a língua. No YouTube, assista vídeos do seu assunto preferido em inglês. Veja qual canal possui legendas bem feitas e fiéis e assista com regularidade. Então existem uns canais, se
Se você gosta de determinado assunto, procure lá por exemplo, eu gosto, por exemplo, de tudo que é relacionado a áudio e vídeo. Então eu gosto de canais que têm resenha sobre microfones, sobre câmeras digitais. Eu vou nos sites em inglês que falam principalmente esses assuntos e procuro aqueles que têm um bom áudio. E às vezes tem legendas em inglês. E vou lá e tento primeiro assistir em inglês, depois assisto com a legenda em inglês embaixo, ok? E a cada 3 meses de estudo, reserve um tempo para estudar intensamente e a fundo o idioma. Então, por exemplo, você está estudando regularmente aí o inglês, todo dia você estuda. Daqui a 3 meses você pega um dia ou uma semana, se você tiver uma semana de folga, umas férias, por exemplo, você pega e durante o dia inteiro, cedo à tarde à noite, você vai ler inglês, escutar inglês, ver filmes em inglês, assistir vídeos, vai entrar na internet para ver coisas somente em inglês. Você vai imergir no idioma do inglês, ok? E aprenda, próxima regra, aprenda com filmes e séries de TV. Compre boxes, aqueles boxes de séries famosas que sejam fáceis de entender. A minha dica são essas duas aqui, Friends e Two and a Half Men. São 2 séries muito boas. Você compra os boxes aí, não é muito caro, custa em torno de R$39. Vem lá uns 8 DVDs, todos com legenda, tudo certinho. Filmes, escolha um filme e no máximo 3 filmes, né, que você adore assistir e que você já tenha visto várias vezes. Lógico, se o nível de inglês do filme for muito elevado, procure algum outro filme que seja mais fácil de entender. Quando for ao cinema, prefira filmes legendados. Faça exatamente diferente, o oposto que as pessoas estão fazendo aqui no Brasil. Aliás, os cinemas brasileiros estão só apresentando filmes dublados. Além de a gente perder a qualidade do áudio original daquele filme, você perde a chance de aprender inglês. Qual é a técnica então que você vai utilizar aqui para assistir filmes, para assistir séries? Você vai assistir na primeira vez o filme com o áudio em inglês e legendas em inglês. Você vai assistir o filme da primeira vez com o áudio em inglês e legendas em português. Na segunda vez, o filme com áudio em inglês e legendas em inglês. E na terceira vez, sem legendas, com áudio em inglês. Você vai fazer isso para cada episódio da sua série, ou para cada capítulo, ou para cada seleção de cenas do seu filme. Você reserva uma semana para fazer isso, para trabalhar esse estudo naquele capítulo, ou naquela série, ou naquele filme que você está fazendo. Na semana seguinte, você repete esse procedimento para reforçar. Se você não quiser repetir na semana seguinte, você continua o capítulo 2 ou a seleção de cena 2 do seu filme e na terceira semana você revisa a primeira parte, ok? Bom, 6ª regra, aprenda todo dia. Reserva um horário todo dia para aprender inglês. Sempre, vou repetir, sempre estude alguma coisa do idioma pelo menos uma vez por dia. Procure não deixar de estudar todo dia. Então, todo dia você trava um contato com a língua. É através do contato dessa mistura do dia a dia, da língua inglesa no seu dia a dia, que você vai começar a aprender. Revisão é importante. Então, a 7ª regra é essa. Revise sempre uma vez por semana. Separe um dia, por exemplo, sexta-feira, para rever o que você aprendeu na semana anterior que você estudou. Mas na semana anterior aquilo que você aprendeu durante a semana, ao final de um dia, você separa um horáriozinho para dar uma revisada naqueles assuntos. Aquela revisão básica, nada de teste, nada de fazer teste, nada de fazer quiz, nada de responder nada. Você só faz uma revisão olhando exatamente o material, revendo rapidamente o material. Ao final dessa semana, você vai ver o material da semana anterior, uma revisão da semana anterior. Isso faz com que a sua memória ela vá gravando isso no longo prazo. E por fim, a 8ª regra, que é a mais importante, onde você vai aprender a falar inglês mesmo, praticamente, mas é a mais difícil de se concretizar, é essa aqui. Encontre na internet um parceiro ou um amigo com o qual você possa falar pelo Skype pelo menos 2 vezes na semana. Olha, existem alguns sites, como acredito o Exchange English, ele tem esse programa de parceiros, de PayPal, de Pals, né?
que você pode encontrar pessoas para conversar. Coloca lá no Google Free Conversation Online, você vai ter essa informação. Caso não consiga encontrar um amigo, faça aulas online com professores nativos. Então você tem aqui o site do Verbally, Open English e o English Town. São sites pagos, as aulas em torno de 17 a 20 dólares a hora. Você vai ter que ter um certo capital para poder fazer, mas o resultado é muito bom. E se possível, faça uma viagem ou um intercâmbio para um país de língua inglesa. Com isso, meus amigos, nós podemos ver aqui as 8 regras do nosso para aprender inglês sozinho. Ou seja, não estude palavras isoladas, aprenda mais ouvindo do que lendo, estude a gramática, mergulhe no idioma, aprenda com filmes e séries da TV, aprenda todo dia, revise sempre e aprenda inglês da vida real. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um forte abraço.